Vasco pode ter desfalques no gol. Um já é certo, o outro ainda está na dúvida para o jogo contra a equipe do Botafogo. Vamos falar também sobre o que o Paulo Brax pensa sobre contratações, até quando o Vasco vai trabalhar em contratações nesse primeiro momento. Ele revelou e a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Também um acerto encaminhado com o artilheiro do Campeonato Carioca, a venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Botafogo e muito mais aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque para esse jogo contra o Botafogo há algumas dúvidas, né? Apesar que nas arquibancadas as coisas estão indo muito bem, né? O Vasco divulgou hoje, inclusive, 35 mil ingressos vendidos para a partida, setor sul e leste já estão esgotados, mas há uma dúvida na meta vascaína. Por quê? O jogo é pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco pediu para que esse jogo fosse adiado lá atrás, porque o Vasco estava na Florida Cup, e aí acabou não teria tempo hábil para voltar, já que o Vasco tinha jogado no sábado, teria que jogar na segunda-feira com o Botafogo, enfim, teve toda essa situação. O jogo foi adiado, mas as regras para esse jogo, segundo a gente teve informações, permanecem da terceira rodada. Então, os jogadores que não foram inscritos a tempo não podem entrar em campo contra a equipe do Botafogo. E aí, meu irmão, vai virar uma situação bem complicada para o Vasco. Goleiro Léo Jardim confirmado, não joga. Ele nem sequer tinha sido nem dado entrada em papelada, estava ainda negociando com o Vasco naquela época. Não vai jogar. Ivan, a priori, a informação que se tinha é que ele poderia jogar, já que o Vasco deu entrada na situação protocolar no dia 19. Agora surgiu a informação de que, por causa de um feriado no dia 20, essa data deveria ter sido no dia 18, apesar de que o Vasco jogaria no dia 23. Com isso, Ivan estaria fora do jogo contra a equipe do Botafogo. Nesse caso, a gente só tem uma opção: o House e o Thiago Rodrigues sendo a opção. Vamos ver se isso vai se confirmar, porque senão a gente vai ter que ir para o clássico com o House no gol. Nada contra o House, mas um jogador que não teve ainda essa sequência no futebol do Vasco, pode ficar de fora aí, devido a esse, pode ficar dentro do jogo, né? Pode ser o relacionado, o cara do gol, devido a esse imbróglio todo aí da Ferg. Meus amigos, complicado, hein? Muito complicado. Vamos falar agora de investimentos, porque Paulo Brax falou ao GE, né? Revelou até onde vai a reformulação do Vasco. Nesse primeiro momento, Paulo Brax disse que o Vasco contratará até dia 4 de abril. É até onde vai o primeiro processo de reformulação do Vasco da Gama. Aí, o Vasco quer ter 80 a 90% do seu elenco fechado. Lembrando que o Vasco já gastou 108 milhões com a chegada do Capasso. Nesse primeiro momento, são 11 reforços contratados e o Vasco, nesse momento, tem aí 108 milhões gastos. Segundo o Paulo Brax, até o dia 4, o Vasco deve fazer essas contratações. Após, o Vasco deve fazer uma rodada de ajustes lá naquela janela de transferência do meio do ano. Então, o Vasco vai até o dia 4 de abril para contratar jogadores que precisa hoje no momento. O Vasco já traz um zagueiro, o Vasco precisa de um primeiro volante, precisa de um jogador para a ponta esquerda, precisa de um jogador para jogar ali como um articulador. Esses nomes podem chegar ao Vasco até dia 4 de abril, segundo o Paulo Brax. E aí, você acha uma boa? Qual a sua expectativa para essas contratações? Deixe sua opinião aqui embaixo. Uma contratação a gente já sabe que está encaminhada. Trata-se de Lelê. Segundo a gente soube, essa informação também foi dada pela galera do Atenção Vascaínos, pelo GE, que a equipe do Vasco da Gama está se acertando com o Lelê. O próprio Paulo Brax já conversou com o Lelê, o Abel Braga procurou informações tanto do Profute como também da equipe
do Volta Redonda, lembrando que o jogador pertence ao Profute Itaboraí, e com isso, o jogador deve chegar por empréstimo ao Gigante da Colina. Se nada de mais maluco acontecer aí durante esse tempo, Lelê virá por empréstimo ao Vasco. O Vasco deve pagar em torno de R$ 500 mil ao Profute Itaboraí. E o jogador deve ser emprestado ao Vasco aí com a opção de compra até o final de ano, muito provavelmente. Lelê, que é um dos destaques do Campeonato Carioca, uma das revelações, apesar de ser um cara de 25 anos, uma das revelações, é um jogador também que tem muita qualidade, sabe jogar fora da área, sabe se movimentar. Chamou bastante atenção, inclusive o Johannes Spor veio também observar esse jogador, gostou do que viu e deu o aval também para o Vasco trazer o artilheiro do Campeonato Carioca. O jogador deve se apresentar ao Gigante da Colina, se nada de mais maluco acontecer, no final do Campeonato Carioca, para ser reforço do Vasco na Campeonato Brasileiro 2023. Lembrando que o Vasco tem Pedro Raul como referência e Aguinaldo como reserva, já que Zé Santos saiu. Olha, só para trazer informação sobre Vasco e Botafogo, esse jogo será transmitido em primeira mão pela equipe da Cazé TV. Falando sobre Cazé TV, hoje a gente teve uma informação que a Brax, a empresa que gerencia a venda do Carioca, né, que vendeu para outros clubes, o Vasco ficou de fora porque não concordou, alegou aí que terá prejuízo nesse primeiro momento e que após o final do Campeonato Carioca irá conversar com Vasco e Botafogo para ter uma proposta justa para ambos. Mas já ficou claro o que eles falaram, que querem deixar igualitário a questão com o Fluminense, mas ainda com o Flamengo recebendo mais. Vou dizer uma coisa a vocês, isso é esperado, a torcida do Vasco é gigante, a torcida do Vasco é uma das torcidas mais engajadas do futebol e isso era esperado acontecer. A torcida do Vasco ela não ia abraçar um campeonato de uma forma que o Vasco não estava dentro dessa situação da Band e da Band Esportes. A Brax alega que teve esse prejuízo, mas acha que com a entrada de Vasco e Botafogo pode chegar aí num valor que cubra os prejuízos que deve ter nesse primeiro ano aí de Campeonato Carioca. Eu acho que se for fazer a mesma situação, vamos igualar com o Fluminense, o Flamengo vai receber mais, nem Vasco nem Botafogo vai aceitar. Mas vamos ver o que é que a Brax aí tem a oferecer aos clubes cariocas, principalmente Botafogo e Vasco. E é nítido, né, que ia ter prejuízo, porque é uma incógnita. Pode ter uma final Vasco e Botafogo, ficaria fora da Band. A final seria na Cazé TV. Enfim, então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Valeu!